Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos estar lendo, irmãos? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ó grande Deus, nós temos esse grande texto da palavra, Senhor. Esse maravilhoso texto de consolo para a tua igreja, Senhor. De promessas, ó Deus, do Senhor convertendo todas as coisas para o bem do teu povo, ó Pai. Eu oro, ó Pai, encarecidamente, Senhor, para que o Senhor me capacite, ó Deus, a ministrar essa palavra, Senhor. O Senhor conhece as minhas dificuldades, ó Deus, as minhas limitações, ó Pai. Também conhece as dificuldades e as limitações dos irmãos. Mas nós temos um mestre perfeito entre nós aqui, ó Deus, que é poderosíssimo para nos instruir, Senhor, acerca de uma passagem tão importante, ó Deus. Por isso nos ajuda, Pai, guarda e guia o nosso coração, para que não só possamos entender a Tua palavra, mas retê-la e guardá-la em nosso coração, meu Deus. É o que eu oro, ó Pai, pedindo mais uma vez a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos essa passagem maravilhosa diante de nós, irmãos. O título do sermão desta noite é A Segurança Eterna da Herança de Glória dos Filhos de Deus. Vamos falar sobre a segurança que envolve a nossa herança que recebemos como filhos amados de Deus. E para falar de segurança, eu quero aqui inicialmente trazer uma informação que eu busquei hoje a respeito de segurança. Como é que se guarda um tesouro ou um bem muito valioso? E eu fui buscar informações para descobrir quais eram os fortes ou então os cofres mais seguros do mundo. Tem vários, e é difícil você ter uma ideia exata de qual seria o cofre mais seguro do mundo. Mas dentre os cofres, eu trouxe aqui um que fica lá em Kentucky, nos Estados Unidos, que é o Fort Knox. Ele é chamado de o cofre mais famoso do mundo. Ninguém sabe ao certo o que compõe a lendária segurança do Fort Knox. Ainda assim, rumores sugerem que ele está cercado por minas terrestres enterradas no pátio, metralhadoras acionadas a laser, e ele é vigiado por radares e por drones. Se você conseguir passar do gramado da frente cheio de minas e armadilhas, você descobrirá que o Fort Knox é cercado por 4 cercas, 2 das quais são eletrificadas. As medidas de segurança também contam com equipes de guardas armados e câmeras de vigilância de última geração com inteligência artificial. Elas identificam pequenos movimentos, temperaturas corporais e até mesmo batimentos cardíacos. Há também paredes de granito com mais de 1 metro de espessura, reforçadas com mais de 750 toneladas de aço. Para você chegar ao cofre, você teria que passar por uma série de portas trancadas, até chegar à porta final do cofre, que tem 22 toneladas de aço. Mas, para sequer passar pelo labirinto de fechaduras e portas e pela segurança do Fort Knox, você teria que reunir toda uma equipe de funcionários, já que ninguém conhece todas as medidas de segurança. Cada pessoa deve digitar suas próprias senhas e combinações de segurança, que são alteradas diariamente. O Fort Knox também é o lar de 40 mil soldados, então ele está dentro de um quartel. Existem outros lugares, mas a título de ilustração, irmãos. Então, para cuidar bens terrenos, como o ouro, por exemplo, que é o que mais tem lá, olha só o grande esquema de segurança que nós temos. Para Deus guardar a nossa segurança, a segurança eterna da nossa herança como filhos de Deus, a palavra de Deus traz também um esquema, um sistema de segurança perfeito e eterno. E é disso que nós vamos tratar esta noite. Para os cristãos, o versículo que nós estamos lendo aqui, irmãos, traz uma das promessas mais gloriosas na Escritura. Esta magnífica promessa, ela é composta de 3 elementos que continuam o ensino de Paulo sobre a segurança do crente no Espírito Santo. Nós vamos falar então aqui, em primeiro lugar, primeiro ponto, é da certeza dessa segurança. Nós temos uma herança infinitamente valiosa. A palavra de Deus diz em Romanos, nós temos se debruçado diante dessa herança que como filhos adotados de Deus nós temos.
E aqui a palavra vai trazer a segurança, a certeza de segurança que nós vamos ter essa herança para nós. E outra coisa que nós vamos ver, qual que é a extensão dessa segurança e quais são os destinatários, para quem que é esta segurança. Primeira coisa, a certeza da segurança nós podemos encontrar nas primeiras 3 palavras desse versículo, que eu peço que os irmãos acompanhem comigo na leitura. E nós sabemos. No contexto de Romanos 8, essas 3 palavras expressam a absoluta certeza do cristão da segurança eterna no Espírito Santo. Como crentes em Jesus Cristo, sabemos que todas as coisas que acontecem em nossa vida estão nas mãos de Deus e serão divinamente usadas pelo Senhor, não só para manifestar a sua própria glória, mas também para cooperar para o estágio final da nossa salvação, que é a glorificação do nosso corpo. Essa grande segurança que nós temos, irmãos, colocada diante de nós, e o grau de certeza que nós temos dela, nós sabemos, o crente sabe de que todas as coisas, nós vamos aprofundar muito isso nos próximos na próxima sequência. O crente sabe que todas as coisas que vão acontecer na vida dele vão estar num contexto onde Deus vai estar assegurando a herança que ele tem para receber. Deus vai conduzir a herança dele, aquilo que Deus tem preparado para você, a glorificação do teu corpo, a ressurreição do teu corpo, a obra de salvação completada. Deus iniciou a obra de salvação em nós, irmãos, quando Ele nos regenera. Isso que nós temos estudado. Mas a regeneração não é só do nosso espírito. Esse corpo aqui que nós temos, e a nossa parte intelectual, toda a nossa estrutura física e emocional, espiritual, um dia será regenerada também. Nosso corpo vai para o pó da terra, mas um dia ele será ressuscitado. Irmãos, isso é extremamente valioso. Não existe algo maior que Deus possa ter dado a você. E nisso que consiste a salvação em Cristo Jesus. É algo grandioso, é algo extremamente maravilhoso, algo tremendo, muito maior que qualquer tesouro humano que aqui na terra os homens guardam com tanto cuidado. Mas qual que é a realidade que nós vemos? Tragicamente, muitos cristãos ao longo da história da igreja, incluindo muitos em nossos dias, se recusam a acreditar que Deus é o único que pode dar segurança eterna ao crente. Esse é um grande problema, as pessoas têm dificuldade em acreditar na sua segurança, na segurança que essa pessoa tem do seu destino eterno com Deus. Muitas dúvidas consomem muitos cristãos e afetam o seu bem-estar espiritual. E qual que é a causa dessa negação? A crença de que a segurança de salvação é baseada no esforço conjunto entre Deus e os homens. Aparentemente, isso parece algo sensato, é esperado. O cara quer ser salvo, ele também tem que fazer alguma coisa. Isso é muito comum as pessoas interpretarem dessa forma. Mas existe um problema muito grande nessa visão, e nós vamos destacar isso depois. Qual que é o problema dessa visão? A salvação, vamos entrar aqui nesse raciocínio. A salvação depende do homem também com esforço conjunto com Deus, certo? Quando a gente pensa em Deus, todo cristão sabe que Deus não falha. Deus cumpre suas promessas e Deus é poderoso para cumprir suas promessas. Só que também todo cristão sabe que por mais esforço que ele faça, por mais dedicado que ele seja à sua vida de oração, à sua vida piedosa, o que vai acontecer? Ele vai pecar e vai falhar muitas vezes. Enquanto ele estiver aqui na terra, a nossa vida, mesmo após a conversão, vai ser marcada por também, irmãos, o quê? Pecados. E aí que começa a dificuldade nesse tipo de visão. Qual vai ser o resultado dela? Tendo esse tipo de visão, de que a segurança da nossa salvação depende de um esforço conjunto entre o homem e Deus, o único resultado disso será a incerteza dessa segurança. Então o cara pensa assim: hoje eu estou muito bem porque eu não cometi pecados que eu tenho consciência. Então eu estou salvo. Mas amanhã ele vai falar um palavrão, ou vai tomar uma atitude grosseira com alguém, vai ser explosivo com alguém, e ele vai ter consciência que ele pecou naquele ato dele. O que ele vai pensar? Poxa vida, eu não sou salvo.
olha só como eu tratei tal pessoa no trânsito, olha só como eu fui mal educado com aquela pessoa, puxa vida. Aí a pessoa começa a pensar, poxa, eu estou pecando, então eu não sou salvo. Então, irmãos, isso vai gerar um grande mal-estar, dúvidas a respeito da salvação e dúvidas sobre Deus, sobre o cuidado com que Deus tem com aquilo que Ele concedeu a você, a tua salvação. Deus é quem concede a salvação aos homens, ao Senhor pertence a salvação, está escrito em Jonas. O nome de Jesus foi escolhido pelo anjo. O anjo mandou José dar o nome. Quando ali José estava, recebeu a notícia de que a sua esposa, ainda virgem, geraria uma criança por parte do Espírito Santo. O anjo fala: você vai chamar ele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Deus promete a salvação e Ele cumpre a salvação. Ele se encarrega de providenciar todos os meios para que a nossa salvação esteja segura, irmãos. Não na nossa mão, porque na nossa mão ela não vai estar segura. Se Deus colocasse a nossa salvação lá no Fort Knox, ela não estaria segura. A nossa salvação, irmão, só pode estar segura nas mãos do nosso Deus. E é por isso que o crente, na nossa vida cristã, nós vamos crescer nesse conhecimento da segurança eterna, da herança de glória que nós recebemos do Pai, que é o que, irmãos? A nossa salvação. Qual que é a alternativa bíblica, então, para encontrarmos a segurança eterna da nossa herança? A segurança de salvação baseada somente em Deus e sua soberania. Porém, gera a confiança de que a salvação é segura, porque depende somente de Deus, que não pode e nunca falhará. A segurança eterna é claramente revelada por Deus a nós em sua palavra, para que todos os crentes sejam capacitados a ter segurança de sua salvação e tenham o conforto e a esperança que essa segurança produz. Irmãos, um filho de Deus nunca precisa temer ser expulso da casa do seu pai. Você foi adotado como filho. Os nossos pais terrenos são cheios de falhas, cheios de imperfeições, mas o nosso Pai que está no céu nos ama de uma maneira profunda, tanto que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Poderosamente, ó Deus, conquista a salvação para nós, e Ele envia o Espírito dele, irmãos, para guardar a nossa salvação, para que possamos estar seguros naquilo que recebemos, naquilo que Ele promete, que Ele colocou em nossas mãos. E é isso que nós devemos crer, irmãos. Nós devemos estar confiantes no cuidado amoroso do nosso Pai. Ele nos ama profundamente, infinitamente, além da nossa compreensão. Nós estamos cantando aqui, ó, grande e sublime é o amor de Deus. Nós não podemos falar mais nada, irmãos. Não podemos medir o amor de Deus. Eu acredito que um pai e uma mãe ama muito o filho. Nós amamos muito nossos filhos, mas Deus nos ama muito mais do que os nossos pais terrenos. E com esse amor infinito que Ele tem, Ele cuida da nossa herança. Isso nos leva, então, agora a perguntar, qual que é a extensão dessa segurança? O que Paulo vai trazer aqui para nós? Nós sabemos, ele vai dizer, que todas as coisas. Essa é uma expressão totalmente abrangente, não tendo qualificações ou limitações. É algo parecido com João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa esse tal? Não se sabe. Não tem como saber. É infinitamente grande. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Aqui, novamente, nós sabemos que todas as coisas, como o texto vai dizer, vão cooperar para o nosso bem. A expressão todas as coisas nós podemos entender ela em dois sentidos, irmãos. Vamos pensar num sentido negativo. O sentido negativo significa que nada existe ou que acontece no céu, na terra, será capaz, irmãos, de nos afastar do amor de Deus. Será capaz, como vai dizer no versículo 39, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que Deus impede seus filhos de experimentarem coisas que possam prejudicá-los nessa vida. Quando ele diz que todas as coisas contribuem,
Ele não está falando que ele vai nos privar ou impedir que dificuldades venham sobre os nossos caminhos, mas que nós jamais, não importa o que aconteça, irmãos, nessa vida, jamais Deus vai suspender o amor que Ele tem por nós. O ser humano faz isso. O ser humano se afasta, mesmo dos próprios filhos, às vezes dependendo da situação, mas Deus não. Não importa o que aconteça, não importa o que venha, que mal venha nos atingir neste mundo, o amor de Deus é algo que nos garante a segurança eterna do que Ele promete a nós. Podemos pensar nisso no sentido positivo. O Senhor pega todas as coisas que Ele permite acontecer com seus filhos amados, mesmo as piores coisas. Sabe o que Ele faz, irmãos? Ele transforma em bênçãos. Deus, Ele tem o poder de pegar as piores coisas que possam acontecer na sua vida e transformar isso em bênçãos maravilhosas, sem medida sobre a tua vida. O termo todas as coisas inclui circunstâncias e eventos que são bons e benéficos em si, bem como circunstâncias e eventos que são maus em si mesmos e prejudiciais. Tudo, irmãos, tudo o que acontece na sua vida, Deus transforma tudo isso para o seu bem. Nós vamos pensar agora em algumas informações que o versículo nos traz. Todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas, o texto vai dizer, contribuem juntamente. Essa expressão, contribuem juntamente, traz a ideia de sinergismo, que eu vou explicar para os irmãos o que é essa palavra. Sinergismo é um trabalho em conjunto de vários elementos para produzir algo maior e muitas vezes completamente diferente da soma de cada elemento agindo separadamente. Por exemplo, a combinação de certos produtos químicos que sozinhos seriam prejudiciais. Vamos pensar no sal de cozinha que está na nossa casa. Ele é composto de sódio e cloro. Esses são os dois ingredientes básicos. Eles são colocados numa proporção exata. Esses dois ingredientes vão se juntar e vão produzir uma outra substância que vai ser benéfica para nós. O sal, consumido na medida certa, ele vai trazer saúde para o nosso corpo. Agora, se você consumir sódio, vai ser um veneno. Se você consumir muito o cloro, vai ser um veneno para você. Mas os dois, na proporção certa, no que eles se transformam? Em bênçãos. E que começa o nosso desafio químico, espiritual aqui. Porque, como eu disse, eu vou enfatizar isso mais à frente. Quando a gente pensa em momentos de tranquilidade, ou onde você está feliz ali com as circunstâncias da vida, é fácil você conseguir pensar que todas as coisas contribuem para você. O difícil, irmãos, é quando a dificuldade bate na sua porta. Dizem que a dificuldade ou o sofrimento tem um jeitinho muito especial de entrar na nossa vida. E é quando a gente menos espera. Tudo está tranquilo, de repente surge um problemão na nossa vida que temos que resolver. Nós como cristãos, nós como crentes em Jesus Cristo, nós temos que entender, irmãos, a promessa que é dada para nós aqui. Todas as coisas contribuem juntamente. Isso é o sinergismo. É a palavra sinergismo. As coisas vão trabalhar, vão se unir, coisas independentes vão se unir e produzir algo novo. A palavra vai trazer então aqui que esse sinergismo de todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Isso não significa que as coisas em si mesmo trabalhem juntamente para produzir o nosso bem. Nós não podemos pensar que o acaso traz as coisas para nós, irmãos. Que meras circunstâncias. Que não podemos pensar, foi coincidência, como se diz por aí. Irmãos, não existem coincidências. Biblicamente, o que nós podemos dizer? Todas as coisas que acontecem na sua vida vão cooperar para o seu bem. É a soberania e a providência de Deus e não o sinergismo natural das circunstâncias e acontecimentos em nossas vidas que faz com que elas trabalhem em conjunto para o nosso bem. Davi dá testemunho dessa verdade maravilhosa quando ele exulta
No Salmo 25, versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam sua aliança e os seus testemunhos. Não importa o caminho em que estamos ou o caminho em que nós tomamos, o Senhor vai transformá-lo em um caminho de misericórdia e verdade para o nosso bem. Que podemos pensar então, irmãos, que Deus soberanamente, poderosamente, faz com que todas as coisas trabalhem em sinergia para o nosso bem. Vamos pensar então em algumas coisas, sobre essas coisas trabalhando conjuntamente para o nosso bem presente. Não importa o que venha acontecer em nossas vidas, como os seus filhos, Deus em sua providência irá usá-lo para o nosso bem-estar temporal. Às vezes, irmãos, nos salvando de tragédias. Não é assim? Quantos livramentos nós passamos todos os dias, nossos filhos, livramentos de doenças ou de acidentes e de tantas outras coisas que poderiam trazer prejuízos irreversíveis para a nossa vida, e nós podemos testemunhar o que, irmãos? O grande cuidado e Deus cooperando para que, às vezes, numa viagem onde você iria, fosse cancelada em última hora, ou situações que acontecem de imprevisto que a gente não entende, mas são verdadeiros livramentos de Deus sobre nós, coisas que você queria muito e Deus impede de acontecer, e lá na frente você vai saber o porquê. Graças a Deus, Deus não permitiu que eu fosse em tal lugar, ou que eu fizesse tal coisa, porque senão ia acontecer algo terrível. Quantos livramentos nós poderíamos aqui sentar horas e horas contando. Mas também, irmãos, existe um outro lado. Às vezes, Deus nos conduz para as tragédias da vida humana, para as lutas e dores da vida humana que vão trazer muito aperto e sofrimento. E ainda assim, o crente vai discernir isso biblicamente, sabendo que isso, no final das contas, vai cooperar para o seu bem. Podemos pensar, então, também no nosso bem futuro. Depois de libertar os israelitas da escravidão no Egito, Deus tanto cuidou do seu bem-estar presente, como conduziu o povo a enfrentar os obstáculos severos no deserto do Sinai, tendo em vista o seu bem futuro. Quando Moisés proclamou a lei para Israel, ele lembrou, ele disse para os israelitas: Deus, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Olha, Israel passou 40 anos peregrinando no deserto, vendo o maná, o pão descendo do céu, a água brotar da rocha, a nuvem durante o dia, o fogo durante a noite, livramentos diários de uma situação ali completamente inóspita, isolada. O deserto, os irmãos devem ter visto em algum lugar, em filmes ou fotos, é um lugar que não tem árvore, que dificilmente você encontra água. E provavelmente eles eram uma multidão de milhões de pessoas, milhares de crianças, famílias inteiras, sendo conduzidas por Deus em meio de cobras, escorpiões, serpentes e inimigos ferozes. Nós lemos, né, perto do final deles, perto de alcançarem a terra prometida, quando os espias vão, o que eles detectam ali? Gigantes. Eles se assustam sobremaneira com aqueles gigantes. Mas mesmo assim, Deus conduz o povo e dá força para o povo de Israel enfrentar aqueles gigantes e todos os inimigos em volta. E Deus cuida deles para o bem deles. O Senhor não conduziu o seu povo por 40 anos de dificuldades e sofrimentos para fazer mal a eles. Nós sabemos que isso é muito difícil, irmãos, no dia a dia com Deus. Como é que o povo interpretava o cuidado de Deus? Se você lê os livros do Antigo Testamento, o povo constantemente caía num pecado, a murmuração. O povo constantemente estava reclamando e se rebelando contra Deus e contra a liderança que estava ali, que era Moisés. Porque eles ficavam impacientes, mesmo testemunhando o cuidado de Deus, o povo ficava impaciente com as provações que eles eram submetidos. Mas ainda assim, irmãos, Deus conduz eles, guarda eles durante esses 40 anos
e fornece o bem que foi prometido a eles, a terra prometida. E quais são os bens que nós adquirimos? O que a Bíblia vai falar sobre isso? Nós podemos pensar, irmãos, aqui, a primeira coisa que nós podemos destacar aqui são os bens materiais e temporais. Considerando que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, podemos incluir nesse pacote de benefícios as bênçãos materiais e temporais que ele nos dá. Alegria, a satisfação, o prazer nessa vida, mesmo sendo a nossa vida passageira aqui nesse mundo. Embora isso não seja o foco da passagem, como eu disse para os irmãos. Por exemplo, vamos pensar aqui em alguns bens materiais e temporais. Bons relacionamentos e usufruir do fruto do trabalho honesto. Então, irmãos, Eclesiastes 9:9, nós vamos encontrar ali, irmãos, as bênçãos, essas bênçãos materiais sendo descritas. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, as quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Às vezes, a gente sempre comenta aqui que, por a gente olhar por doutrinas da teologia da prosperidade, a gente tem dificuldade de olhar para passagens como essa. Usufrui da tua vida com a tua esposa, com a tua família, do fruto do teu trabalho. Usufrui disso, é a tua porção nesta vida. E a gente tem dificuldade para olhar para essas passagens. Mas, irmãos, quando nós lemos Romanos 8:28, o que a palavra diz? Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Embora isso aqui represente uma pequena porção do que Paulo quer ensinar, mas ela está incluída. Porque Paulo não coloca limitação aqui. São todas as coisas, então, são todas as coisas. Inclusive as bênçãos materiais que você tem. Nós temos, inclusive, a riqueza dita de uma maneira bem direta em Eclesiastes 5:19. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Se nós podemos usufruir do fruto do nosso trabalho, irmãos, isso é o quê? É algo que vem de Deus. Não podemos encarar as riquezas, os bens materiais ou as bênçãos temporais aqui neste mundo como algo ruim, como algo que não podemos usufruir da parte de Deus. É algo que você deve fazer. Você deve usufruir dessas coisas. É lógico, irmãos, que a palavra vai trazer várias barreiras ou limitações e princípios de sabedoria para como você fazer isso. Vamos pensar num outro bem que eu acho que é o melhor de todos: saúde. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Então nós temos aqui o apóstolo João fazendo aqui na sua saudação. O que ele faz na sua saudação? O que ele pede para quem ele está endereçando a carta? Saúde. Será que tem um bem maior do que a saúde, irmãos? Você poder não sentir uma dor crônica, por exemplo, como muitas pessoas têm, ou ter que passar grande parte da sua vida num hospital, numa cama de hospital, às vezes, internado por anos e anos e anos, e outros problemas de saúde, ou dificuldades, né, com a sua vida, dores por causa da saúde. A pessoa é impedida, às vezes, de comer o que ela gosta, de ir para onde ela quer, de fazer o que ela gostaria. Então, a saúde, eu acredito que dentre as bênçãos materiais e temporais, é uma das maiores que nós temos. Mas como nós devemos encarar, então, irmãos, essas bênçãos materiais que vão cooperar para o nosso bem? Nós devemos encaixar elas na nossa vida em um lugar. Bênçãos materiais e temporárias apenas apontam para bênçãos maiores. Jesus nos exorta a não andarmos ansiosos por causa das necessidades materiais e temporárias. Porque, embora as bênçãos materiais e temporárias sejam boas em si mesmas, nossos corações não devem estar nelas, porque elas não representam tudo o que Deus quer nos dar. Elas são uma minúscula fração do que Deus tem para nos dar. A palavra vai dizer que aquele que espera por Jesus só por esta vida é o homem mais miserável de todos. Então, se a gente vai buscar a Deus só pensando em coisas materiais, aí está o erro, infelizmente, da teologia da prosperidade.
Nós somos o mais miserável dos homens, porque as coisas que nós usufruímos aqui, que são boas em si mesmas, são pequenininhas, irmãos. Duram muito, muito pouco tempo. Mateus 6, 31, 34 vai dizer, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então nós temos aqui uma clara orientação do Senhor Jesus em como lidar com as bênçãos materiais e temporárias. Elas apenas são um vislumbre, irmãos, do que você pode ter na glória. Bênçãos materiais, como eu disse, são uma pequena porção. O todo mesmo, irmãos, são as bênçãos espirituais. Nós podemos pensar em uma aqui. Deus ele vai preparar que todas as coisas contribuam juntamente para o seu bem. E um dos grandes bens espirituais que você tem, irmãos, como crente, é ter sabedoria para conhecer a Deus e os seus atributos. Existe algo mais valioso do que Deus, irmãos? Tesouros terrenos, ou a tua vida, ou toda a criação, nada se compara ao valor que Deus possui. O infinito valor que Deus tem e representa. As lutas e as provações que nós temos neste mundo, todas as coisas vão cooperar para que você possa conhecer mais a Deus. Jó 42, do versículo 1 ao versículo 5. Jó, depois de ter passado tempos de tremenda aflição, ele chega a uma conclusão, ele extrai lições depois dessas lutas. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, duas lições ele aprendeu que podemos destacar aqui: a onipotência e a soberania de Deus. E ele vai falar sobre ele. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então Jó, depois de ter passado tremendas lutas e provações, ele percebeu uma coisa, irmãos: todas aquelas coisas, todo aquele sofrimento, trabalhou, cooperou juntamente para o bem dele. Qual bem? Um conhecimento maior de Deus, um conhecimento pessoal de Deus, que ele tinha só de ouvir falar, de ter lido talvez ali na Bíblia, feito algum estudo. Deus levou ele para uma provação tremenda, para poder dar a ele um bem maior do que todos os bens materiais que ele possuía. Ele perdeu tudo. Ao Senhor dá, o Senhor tira. Essa era a convicção dele. E aqui ele é coroado, irmãos, com esse grande conhecimento a respeito de Deus. Outra bênção espiritual: Deus usa as coisas más para o nosso bem. Muitas coisas que fazemos ou que nos acontecem ou são claramente más, ou, na melhor das hipóteses, são inúteis. No entanto, em sua infinita sabedoria e onipotência, nosso Pai Celestial transforma as piores coisas que nos acontecem para o nosso bem. Com base no que o texto afirma, todas as coisas contribuem justamente para o bem. Vamos pensar em 3 coisas más que Deus usa para o bem do seu povo. Nós pensamos em coisas boas em si mesmas, como, por exemplo, bons relacionamentos, você poder usufruir da tua saúde, de coisas materiais. Mas vamos pensar no outro oposto, o extremo oposto do mal que pode nos acontecer: o sofrimento, as tentações e até mesmo o pecado. Vamos voltar ao texto? Todas as coisas. Se são todas as coisas, irmãos, são o quê? Todas as coisas. A palavra aqui, nesse primeiro ponto aqui, não traz uma exceção. Todas as coisas. Vamos pensar nessas 3 coisas. O sofrimento, a primeira coisa a destacar aqui. Vamos pensar no propósito geral para o sofrimento.
A grande pergunta que um crente faz quando ele está passando por um sofrimento, irmãos, se você não fez, eu creio que um dia você vai fazer. Senhor, por que que eu estou passando por esse sofrimento? Por que, Senhor? Nós fazemos essa pergunta. Quem passou por sofrimentos agudos na sua vida, dificuldades tremendas, prolongadas na sua vida, chega um momento onde a pessoa se esgota tanto daquela luta que ele faz essa pergunta: Senhor, por que eu estou passando por esse sofrimento? Essa pergunta pode ser respondida com a seguinte afirmação: a causa geral para o sofrimento, baseada em Romanos 8:28, é o quê? O nosso bem. Porque o sofrimento está incluído no pacote de todas as coisas que contribuem juntamente para o nosso bem, de acordo com a soberania e a providência de Deus, que vai usar essas coisas. Eu não sei, irmãos, eu vou pensar em mim. Quando eu estou passando por uma dificuldade muito grande, a tendência é eu achar que aquelas coisas são aleatórias, como um carrinho de trompa a trompa. Você está ali, um carrinho batendo no outro, ou então quando você pega lá numa mesa de sinuca e joga a bola branca, e todas as sinucas caminham aleatoriamente para qualquer lado. Quando a gente está passando por uma provação, nós temos essa visão na nossa mente. Não tem uma causa, isso está acontecendo porque eu simplesmente estou no caminho e foi algo aleatório, como uma bola de sinuca batendo em mim, como algo, um carrinho de trompa a trompa no parque. Então, irmãos, nós temos essa tendência a olhar para isso como algo que está acontecendo porque tem que acontecer, aleatório. Mas o cristão, irmãos, ele tem que ver as coisas de uma maneira diferente. Todas as coisas contribuem juntamente para o teu bem, inclusive os sofrimentos que você passa. O texto, irmãos, aqui, ele é resumido. Nós vamos pensar então, com base em outros textos bíblicos, em bênçãos específicas, bens específicos que Deus faz que o sofrimento traga para nós de bandeja. O primeiro deles, exercitar a nossa paciência. Nós somos marcados por pessoas, somos seres ansiosos. Nós não gostamos de ficar esperando alguma coisa. E parte da nossa vida cristã, irmãos, envolve você tomar um chá de cadeira. Porque ali no chá de cadeira, você vai aprender a exercitar algo difícil. A paciência, que é saber esperar em Deus no que Ele disse e não desistir. Tiago 1, 2 e 3. Somente vivendo em meio às tribulações vamos poder desenvolver a paciência. Tiago diz: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver a paciência. E não vai ser quando tudo está mil maravilhas na nossa vida que nós vamos desenvolver isso. O que está em jogo aqui é você esperar por quem? Por homens? Esperar em Deus e acreditar que a segurança que Ele oferece, ela é o que, irmãos? Eterna e perfeita. Se você creu nele e você entregou a chave da tua vida nas mãos de Cristo, para Ele conduzir a tua vida, agora o grande desafio é você continuar acreditando que Cristo, ao pegar o volante e ir nessa BR desse mundo, até que você chegue na glória, Ele vai te conduzir para lá. Ele vai te levar até o destino final. Isso vai ser feito, irmãos, por um trabalho de exercício de paciência. Outra coisa que Deus propõe como uma bênção para nós, um bem, aumentar a nossa resistência. 1 Pedro 5:10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou, a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Todas as palavras que ele cita aqui envolvem aumento do que, irmãos? Da firmeza, da resistência naquilo que foi dado a você. Você acreditar cada vez mais, não porque as coisas vão se tornando fáceis ao longo do caminho. Às vezes, elas vão se tornando cada vez mais difícil. Quando você está subindo uma montanha, quem já subiu um morro, uma serra? Quem já fez isso? Quanto mais você está perto do topo da montanha ou da serra, mais fica difícil de subir, irmãos. Eu penso que assim é a vida cristã.
Retrata muito bem a vida cristã, uma caminhada indo para o Monte Santo, para o Monte Sião. Mas enquanto você está aqui na terra, aqui embaixo, quanto mais você caminha subindo, mais difícil você acreditar, mais é difícil você ter resistência. Mas a caminhada dura, irmãos, que nós passamos é exatamente para esse propósito, para que você tenha uma maior resistência. Ver e odiar o nosso próprio pecado é outra bênção que Deus quer operar em nós. Às vezes, é só quando somos maltratados, ou injustamente acusados de alguma coisa, ou debilitados por alguma doença, ou por crises financeiras, ou qualquer outra forma de dificuldade, é que nós vamos ficar cara a cara, irmãos, com o nosso temperamento verdadeiro, ou então com o nosso egoísmo, ou com a nossa indiferença com outras pessoas, ou até mesmo algum tipo de ressentimento contra Deus. E tudo aquilo vai se manifestar no momento de crise. Um egoísmo, uma raiva, um gênio explosivo que talvez você achava que não tinha. No momento de dificuldade, onde você está passando, onde você está sendo peneirado como Pedro, aquele pecado que estava escondido, Deus vai trazer à tona. E aí ele vai trazer isso, irmãos, para que você possa ver o teu pecado e reprovar aquilo. Puxa vida, olha só a maneira como eu surtei numa determinada situação, como eu fiquei irado quando aconteceu tal coisa, alguém falou mal de mim, eu simplesmente perdi o controle. O que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai usar aquela situação para que você possa olhar para aquele pecado que saiu para fora, que você nem sabia, para que você possa trabalhar aquilo com oração, com estudo bíblico e confessão daquele pecado perante Deus. Uma outra lição importante: confirmar que somos filhos de Deus. Hebreus 12, do versículo 6 a 8, vai estar escrito assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Nessa minha vida cristã, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que já não estão entre nós e que estão aguardando a ressurreição dos seus corpos. Já morreram, já faleceram. Homens santos, mulheres santas, em vários lugares onde eu passei. E uma das coisas que eu observei na vida dessas pessoas, irmãos, um dos grandes sinais de que eles eram salvos, não porque eles faziam grandes feitos, mas porque eles estavam sendo constantemente disciplinados por Deus quando erraram, quando pecavam, quando agiam de maneira imprudente. Deus constantemente usando a vara do seu amor para corrigir os seus filhos. A correção, irmãos, é um sinal do amor de Deus. Se você é um filho de Deus, o que ele vai fazer com você, irmãos? Ele vai te corrigir para o teu bem. Ele está preparando você para que você esteja na glória. Para que você pertença a Ele um dia sem a presença do pecado. Enquanto você está aqui, Ele está te separando desse mundo, do padrão de comportamento e dos valores desse mundo, de onde Ele nos tirou. E grande parte da nossa vida aqui, irmãos, vai ser baseada na disciplina do Senhor. Pais sábios aqui na terra e amorosos, o que eles fazem? Disciplinam seus filhos para o próprio bem-estar deles. Mesmo psicólogos e terapeutas seculares têm observado e estão reconhecendo que uma criança que não recebe disciplina quando erra e não tem limites claros e seguros para o que pode, o que não pode fazer, ela vai se sentir abandonada e que não está sendo amada por seus pais. E isso está gerando uma grande epidemia de crises emocionais, como ansiedade, outros problemas como até mesmo a depressão, problemas como o suicídio na adolescência, até mesmo na infância, na idadezinha de 10, 12 anos já, por simplesmente as crianças hoje em dia não terem critérios, não existem limites mais. Então você vai na escola, os professores estão desesperados, tomando remédios, porque não sabem como lidar. Eu estava vendo um testemunho de um sargento da Força Aérea fazendo um desabafo na internet, onde ele trabalha é um setor de alimentação, né, onde ele serve as refeições lá no quartel,
e ele estava dizendo: os jovens estão perdidos. Os jovens chegam nas Forças Armadas e eles não conseguem acompanhar a rotina de um quartel. Não conseguem acordar cedo, não conseguem passar a própria roupa ou cumprir com suas obrigações, chegar no horário, e eles surtam. Eles vão para a enfermaria com problemas psicológicos e dão baixa. Não estão conseguindo se adequar à vida adulta, porque simplesmente eles não têm limites dentro de casa. Não existem regras que eles têm que seguir dentro de uma casa. Irmãos, Deus nos ama. E Ele está nos preparando para a nossa maturidade espiritual. Ele pega um cristão, não importa em qual idade, vai pegar um bebezinho cristão e vai colocar numa escola e num processo de disciplina para que aquele bebezinho espiritual se torne um adulto espiritual, um filho de Deus amadurecido. 3 vezes o autor do Salmo 119 admite que o Senhor usou o seu sofrimento como uma vara para torná-lo mais disciplinado. Então, ele vai dizer: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Versículo 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Senhor, tu me amas, eu te agradeço pelas surras que você tem dado na minha vida, pelos nãos que o Senhor tem dado na minha cara, me resistido. Ou então, colocar Deus numa sala de espera, numa cadeira, tomando um chá ali, de vários anos, aguardando alguma coisa. E às vezes o Senhor remove aquilo da minha vida para o meu próprio bem, porque o Senhor me ama. Então, irmãos, é uma bênção ser disciplinado por Deus. Mas nós temos outras bênçãos. Uma outra bênção maravilhosa, irmãos, que não envolve disciplina. Nem tudo que nós estamos passando, irmãos, envolve disciplina. Isso tem que ficar bem claro. Às vezes, Deus está te chamando, depois que você já é experimentado na tua vida cristã, para que você possa ter comunhão com Cristo, sabe de que forma? Por meio dos sofrimentos, pela causa de Cristo. Um cristão também tem o privilégio de sofrer por causa de Cristo. Quando sofremos por causa do reino de Deus, crescemos em semelhança ao nosso Senhor e Salvador. Paulo diz: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Se você um dia, irmão, se você ter sofrimentos, for injuriado, alguém te acusar de alguma coisa pelo fato de você ser um cristão, estar vivendo piedosamente em Cristo, se alegre, irmãos, porque você traz no teu corpo as marcas de Cristo. Uma outra coisa, irmãos, que Deus vai usar para o nosso bem é a tentação. Deus usa o mal da tentação como um meio de trazer o bem para o seu povo. Assim como o sofrimento não é bom em si mesmo, de igual modo a tentação. Mas, como é o caso com o sofrimento, o Senhor é capaz de usar a tentação para o nosso bem. A tentação deve nos fazer dobrar os joelhos em oração e nos levar a pedir a Deus por força para resistir. O que acontece quando um animalzinho, ele está lá na natureza, no mato, e vem alguma fera, uma onça, um bicho maior, e ele detecta que aquele bicho quer pegar ele. O que ele faz? Ele fica parado ali esperando o bicho vir? O que ele faz? Ele corre o máximo que ele puder para um lugar seguro. Ele não fica esperando o bicho vir devorar ele, ele vai correr o máximo que ele puder. Quem já tomou um carreirão de cachorro? Eu já tomei quando era criança. Meu amigo, quando tá minhas pernas, parece que tinha um motor ali. Galinha choca, né? Então, você vai correr o máximo que você puder. A tentação, irmãos, vai te fazer correr para Deus. De que forma? Você vai orar. Você vai buscar a Deus em oração. E um pouquinho já de experiência na vida cristã, você vai identificar quais coisas representam tentação para você e quais não representam tentação que você tem que se preocupar tanto. Quando você detecta a tentação te cercando, você já tem que ficar esperto. Você tem que discernir que por trás daquele anzol ali, daquela peixinho bonito, tem um anzol. E você tem que ser um peixe esperto. Meu sogro fala que os peixes de açude têm faculdade. Porque você pode jogar assim um monte de ração, pega o anzol com uma raçãozinha e joga um monte junta. Eles vão comer todas as outras e não comem a ração com o anzol.
Assim nós temos que ser, irmãos. Nós temos que detectar o que é uma tentação, para não sermos enganados e o inimigo nos pegar. É por isso que o salmista proclamou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nossa resposta às tentações de Satanás deve ser o mesmo que o nosso Senhor enquanto ele estava na terra. A tentação pela qual Jesus passou serve tanto de exemplo perfeito de como proceder quando somos tentados, como uma fonte de consolo e esperança. Em Hebreus 4,15 nós temos esse consolo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E porque ele foi tentado em tudo e não caiu, irmãos, ele pode interceder por nós, porque infelizmente algumas tentações, enquanto nós passamos neste mundo, o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos cair. E de quem nós vamos precisar? De alguém que interceda por nós. Mas esse alguém que intercede por nós, ele sofreu tentações. Ele sabe o que é sofrer e ser perseguido pela tentação de Satanás. A tentação deverá reforçar o desejo do crente, irmãos. Esse é um outro benefício para o céu, onde ele viverá longe da sedução, poder e presença do pecado. Quando em frustração clamamos como Paulo: quem me livrará do corpo desta morte? Também podemos proclamar como ele: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, por um lado, eu com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas por outro lado, com a minha carne, da lei do pecado. Nós também podemos confessar como Paulo que apesar de estarmos dispostos a permanecer na terra, para cumprir o ministério do Senhor através de nós, o nosso grande desejo é estar com ele. Porque, irmãos, não é um dia ou uma vez no mês que nós somos tentados, irmãos. Nós somos constantemente tentados. Nós somos rodeados de tentações de todo tipo. O inimigo, o propósito dele é nos fazer pecar contra Deus. Quando a gente peca, irmãos, um ciclo de coisas ruins começa a acontecer na nossa vida. Você começa a ter dúvida da tua salvação, você começa a duvidar do cuidado de Deus, e você é tentado a se contentar com as migalhas da tentação, daquele pecado oferecido ali para você, uma satisfação momentânea, e se afastarmos das promessas maravilhosas da nossa herança eterna, como Esaú, que rejeitou a sua herança bendita como filho, por causa de um prato de lentilha. Deus também usa outra coisa que é algo terrível, irmãos, o próprio pecado. Mas vamos discernir bem aqui como é isso. Deus usa o mal do pecado como um meio de trazer o bem para os seus filhos. Assim como o sofrimento e a tentação, o pecado não é algo bom em si mesmo, porque ele é o oposto de tudo que é bom. No entanto, na infinita sabedoria e poder de Deus, ele transforma o pecado para o nosso bem. É de grande importância reconhecer que Deus não usa o pecado para o bem, no sentido que seja um instrumento da sua justiça, porque isso seria uma contradição. O Senhor usa o pecado para trazer o bem para os seus filhos, tirando a culpa do pecado e cancelando as suas consequências. Irmãos, nós somos salvos do quê? Dos pecados, irmão. Deus vai pegar os nossos pecados e vai transformar isso que nós cometemos, e hoje em dia com vergonha dos nossos pecados. O que ele faz, irmãos? Ele transforma em bênçãos, porque ele nos liberta do poder e da condenação do pecado. Quando Jesus morre por nós na cruz, ele nos liberta do pecado que nós cometemos, que está em nós. Os pecados de um crente são tão maus como os de um incrédulo. Mas a última consequência do pecado de um crente é muito diferente, porque o castigo de todos os seus pecados do passado, presente e futuro foi pago totalmente por Jesus Cristo. Embora a verdade fundamental de Romanos 8 é que, com a graça maravilhosa de Deus, um cristão é sempre preservado da consequência final do pecado, que é a eterna condenação, um cristão ainda está sujeito às consequências imediatas, temporais do pecado que comete, bem como há muitos efeitos persistentes de pecados cometidos antes da salvação. Os pecados dos filhos de Deus não passam despercebidos por Deus. O crente deve ter a certeza de que Deus irá discipliná-lo quando pecar, para produzir nele santidade. Isso
é o bem supremo para o qual Deus usa o pecado para o nosso bem, irmãos. Todos os pecados que nós cometemos não passam despercebidos. Mas Deus vai, quando a gente pecar, ao contrário do que acontece aí fora, onde o ímpio é largado e sem disciplina, Deus vai trazer disciplina sobre nós quando pecamos, para que os nossos pecados se transformem no que, irmãos? Em santidade. A desobediência se transforme em obediência. Deus também faz com que nosso próprio pecado trabalhe para o nosso bem, levando-nos a desprezar o pecado e a desejar a sua santidade. Quando caímos em pecado, nossa fraqueza espiritual torna-se evidente e somos levados humildemente a fazer o que, irmãos? Pedir perdão e restauração a Deus. Quando um crente peca, Deus irá transformar o pecado, que é o mal, em algo bom, removendo o nosso orgulho e autoconfiança. Quantas vezes a gente diz no orgulho, né? Isso aqui, esse tal coisa eu nunca vou fazer. Aí a gente comete o pecado de Pedro. Não demora 5 segundos, você está cometendo aquele pecado. E por que Deus trabalha essas coisas como fez com Pedro, irmãos? Para que produza em nós humildade e submissão a Deus, dependência a Deus. A forma mais gloriosa e poderosa como Deus transforma todas as coisas, mesmo a pior de todas as coisas, para o bem dos seus filhos, é vista na morte sacrificial de seu próprio Filho. Na crucificação de Jesus Cristo, Deus tomou o mal mais absoluto e o transformou na maior bênção concebível que ele poderia oferecer, a salvação eterna dos eleitos dentre a humanidade caída em pecado. Irmãos, o maior mal cometido nesta terra, assim nós devemos pensar, é quando algo muito feio, algo muito terrível, acontece com algo muito santo e puro. Como você vê, por exemplo, crimes terríveis e bárbaros que acontecem com bebezinhos, criancinhas, bebezinhas, como tem muito acontecendo por aí, irmãos. É algo muito feio acontecendo com algo extremamente oposto, puro e inocente. Qual que é o maior exemplo disso, irmãos? A morte do Senhor Jesus Cristo, santo, puro e inocente, nas mãos dos pecadores. É a maior demonstração do pior mal concebível que se poderia imaginar. Nem a mesma mente de Satanás talvez poderia conceber algo tão terrível, atingindo Cristo com toda a fúria e violência, irmãos. E é nisso que nós vemos, Deus transforma esse mal tão terrível acontecendo com o Senhor Jesus Cristo, esses pecados tão terríveis contra Ele, para o nosso bem. Quando Jesus Cristo se oferece como um sacrifício aos olhos da humanidade, numa visão superficial, estava tudo encerrado. Mas quando Cristo vem e morre ali por nós, o ser mais puro e santo e inocente, que já existia, o homem mais santo, ele conquista a nossa salvação e nos presenteia com a herança eterna de glória que ele mesmo vai recebeu nos céus. Cristo está agora intercedendo por nós, nos dando a certeza que um dia nós também estaremos lá. Da mesma maneira como ele foi, irmãos, nós também vamos um dia estar juntamente com ele, ou contemplando ele face a face. Deus transforma o mal e todas as piores coisas, irmãos, para o crente em bênçãos, em maravilhas e bênçãos indescritíveis. Aí tem que ser feita uma pergunta aqui que o texto vai nos responder. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas, irmãos? O que o texto fala? Todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esses são os beneficiários dessa segurança bendita e eterna. A única qualificação na promessa maravilhosa deste verso tem a ver com os seus destinatários. Todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados são dois dos muitos títulos ou descrições do Novo Testamento usados para descrever os cristãos. Do ponto de vista humano, somos aqueles que amam a Deus, ao passo que, na perspectiva de Deus, nós somos aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E isso nós vamos destacar no próximo domingo.
Quem são aqueles que amam a Deus? Primeiro, Paulo descreve os destinatários dessa segurança. Nada mais caracteriza o verdadeiro crente do que o seu genuíno amor por Deus. Aos olhos de Deus, só há duas categorias de pessoas: aqueles que amam a Deus, irmãos, e aqueles que odeiam a Deus. Não existe território neutro em relação a Deus. O ser humano não consegue dizer: não tenho religião, eu não acredito, nem acredito em Deus. Essa tua negação de que Deus existe é o teu ódio contra Deus. É assim que é, o teu ódio. Então Jesus vai dizer assim em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim. Não tem território neutro. A fé salvadora envolve muito mais do que simplesmente reconhecer quem Deus é. O que diz Tiago 2,19? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. A verdadeira fé envolve a rendição de um pecador que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a primeira marca de fé salvadora é o amor a Deus. A verdadeira salvação produz crentes que amam a Deus, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você é um cristão. A primeira coisa que vai te caracterizar, irmãos, é a fé. É a primeira coisa. Você só se torna cristão porque um dia você teve fé. Qual é a segunda coisa? O teu amor por Deus. E vamos pensar aqui, irmãos, em algumas características desse amor. Primeira característica, irmãos, de alguém que ama a Deus, a gratidão. O amor a Deus está intimamente relacionado com o perdão, porque o crente redimido não pode deixar de ser grato pelo gracioso perdão de Deus. Quando a mulher pecadora lavou e ungiu os pés de Jesus na casa de um fariseu, o Senhor explicou para aquele homem que ela estava expressando o seu grande amor, porque ela tinha sido perdoada de grandes pecados. Então o cristão ele é consciente, ele ama a Deus, porque o coração dele é preenchido de gratidão a Deus. Ele sabe que Deus ama ele profundamente e perdoou grandes pecados, e perdoa no momento e vai perdoar no futuro. Grandes e terríveis pecados. E por isso o coração dele se enche de amor por Deus, porque está cheio de gratidão. Uma outra coisa que vai caracterizar aqueles que amam a Deus é a obediência. O amor a Deus também está relacionado à obediência. Lucas 6,46. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo, o coração persistentemente desobediente é um coração descrente e sem amor. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15,14. Obviamente que não amamos a Cristo tanto quanto deveríamos, porque ainda somos imperfeitos e estamos contaminados pelo pecado remanescente. Mas ainda assim, irmãos, a nossa vida como cristão tem que ser marcada por amor, que significa gratidão e obediência. Uma outra coisa que envolve esse amor, a confiança. Quem ama, confia. O amor genuíno por Deus é demonstrado através da confiança inabalável que temos nele. O que diz Salmo 125, verso 1? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, o nosso chamado é para que tenhamos uma confiança em Deus. E nisso está o amor. Você ama a Deus quando você confia em Deus. Como crentes, também, irmãos, nós temos a paz de Deus. Essa é uma outra característica, uma paz que o mundo não pode dar, possuir, compreender ou tirar. Jesus diz em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus preenche o nosso coração de paz, irmãos. Uma paz que vem do próprio Deus. E isso é produzido pelo amor que existe no nosso coração por Deus. Essa paz e todas essas coisas vai também produzir um outro tipo de amor. O amor por Deus vai te levar a amar o próximo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus,
Porque Deus é o que, irmãos? Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Em linguagem mais forte, João declara: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, porque não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4, 20 e 21. Se nós amamos a Deus, nós também amamos o próximo. É o resumo do que, irmãos? Da lei de Deus. Amor a Deus e amor ao próximo. Um outro lado, quem ama a Deus vai odiar o pecado, como também Deus odeia o pecado. O amor piedoso não pode tolerar o mal. O cristão amoroso se entristece com o pecado, irmãos. Ele não simplesmente ele fica neutro ao pecado, ele odeia, ele aprende. Quanto mais ele vive com Deus, a vida dele, que antes era caracterizada pelo amor ao pecado, agora é caracterizada pelo ódio ao pecado. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. Ele vai odiar o pecado, em primeiro lugar, na sua própria vida. Os irmãos podem ler o Salmo 51, quando Davi teve consciência do seu pecado. Senhor, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que tu és justo no teu falar, e puro quando me julgar. Ele via que ele estava culpado e errado. Ele simplesmente reprovava o próprio pecado. O cristão também, irmãos, ele vai odiar o pecado na vida dos outros. Não é odiar outras pessoas, mas odiar o pecado na vida das outras pessoas. E como o cristão faz isso, irmãos? Em amor. Geralmente, em igrejas, os cristãos são acusados de julgar as outras pessoas. Os crentes julgam muito as outras pessoas, eles são hipócritas, eles fazem as mesmas coisas. Existe tipo de conversa. Irmãos, quando nós reprovamos o pecado na vida do nosso irmão, não é um julgamento. Se existe esse tipo de coisa, é errado mesmo. Mas, por exemplo, você tem o teu filhinho. O que você faz com o teu filho? Você vai corrigir, você vai instruir, você vai ensinar, você vai abrir a palavra de Deus com ele e vai mostrar o pecado que está no coração dele e vai parar nisso? Não. Você vai apontar para as promessas de salvação que há em Cristo Jesus. Então, nós estamos nos reunindo aqui, irmãos, num esforço conjunto de plantação de igreja, certo? Qual é o nosso propósito aqui, irmãos? Em amor, anunciar o Evangelho, certo? O que é o Evangelho, irmãos? De certa forma, é uma mensagem que reprova o pecado, seja em nós, seja no mundo. Então, quando você vai pregar o Evangelho para alguém, você vai partir da ideia que aquela pessoa está o quê? Em pecado. E que você odeia o pecado que ele comete, não aquela pessoa. Nós somos chamados ao quê aqui? A amar o próximo, como Deus nos ama. E derramar graça e amor. E com muita paciência e amor, nós vamos conviver também uns com os outros. Você vai identificar todos os pecados do teu irmão, dos teus familiares. E o que você vai aprender a fazer? A amar aquela pessoa, apesar dos pecados dela. E na medida das tuas condições e oportunidades, vai ministrar na vida dela. Ou falando, ou orando, instruindo ela na palavra, para que aquela pessoa também possa discernir o seu erro. Uma das grandes bênçãos, irmãos, da igreja local é que Deus nos coloca um na vida do outro para apontar o pecado, um na vida do outro, em amor. Porque nós, muitas vezes, nós somos cegos para o nosso próprio pecado. Sabe por quê, irmãos? Deus nos fez assim, para que o outro irmão possa poder te ajudar, te pegar, te dar um abraço e, em amor, lutar junto, para que você consiga enfrentar aquele teu pecado. Que grande bênção nós temos, irmãos. Deus nos trata com amor. Em amor, nós devemos também lidar com o pecado dos nossos irmãos. E também o pecado no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Se nós amamos o mundo, irmãos, nós estamos amando o pecado. E não odiando o pecado que está no mundo e que Deus odeia. Embora o mandamento de amar a Deus e os irmãos, que o amor não pode e não se origina de nós. O amor divino é dado por Deus. O amor é de Deus, explica João. Conclusão: como crentes que amam a Deus, podemos ter plena certeza de que Deus vai fazer com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem, no presente e nesses poucos anos de vida que passamos neste mundo, e ainda mais na eternidade, quando pelo seu poder ele ressuscitar nossos corpos mortais para a glorificação completa do nosso ser.
Não é muito difícil saber que Deus está usando todas as coisas para o nosso bem quando estamos vivendo momentos de alegria e descansados da dor e do sofrimento. Mas se torna muito difícil manter a mesma confiança quando somos afligidos pelo sofrimento, tentações e pecados. É extremamente penoso acreditar que todos esses males serão transformados para o nosso bem presente e futuro. Por isso a importância de descobrir o que as Escrituras definem como bem. O bem supremo destinado a nós é nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Por isso, enquanto estamos peregrinando neste mundo, os males que existem nele irão ser usados por Deus para nos aprimorar, exercitando nossa paciência, aumentando nossa resistência, fazendo-nos odiar o nosso pecado, dando sinais de que somos filhos do Pai Celeste e nos dando oportunidade de ter comunhão com Cristo através do sofrimento por causa dele e do seu reino.